Teorias conspiratórias sobre o Lula vai muito além dos clones. Cara, eu achei hilário esse vídeo aqui, né? A capa desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é do canal Árvore. Pra quem não sabe, esse Árvore aqui é aquele Álvaro. Daquele canal que ele pertencia àquele canal Meteoro Brasil, né? Canal esquerdinha lá. Até que um dia ele foi jantado pelo Mamãe Falei. Imagina ser jantado pelo Mamãe Falei num debate, cara. O famoso chupacu de Kiev, né? Ele foi jantado lá, ele perdeu toda a moral, né? A mulher esquerdinha dele deu um pé na bunda dele. Aí ele, né, ficou meio tristão na vida e abriu esse canal Árvore aqui. Árvore. Eu não sei se ele ainda tem um pensamento esquerdinha, mas muito provavelmente sim, né? Porque ele tá falando do Lula aqui como se... A capa desse vídeo aqui tava falando que o Lula é a reencarnação de Dom Pedro II. Meu Deus do céu, cara. Imagina o Lula ser a reencarnação de Dom Pedro II. Meu Deus do céu, cara. Que final horrível pro Pedro II, né, cara? Imagina você reencarnar. I got reincarnated at Lula. Daí um anime estranho, né? Imagina o imperador se reencarnar no, num, num senhor. Num senhor. Gatuno, num gatuno de 9 dedos. Imagina só. Analfabeto ainda por cima, né? Dom Pedro II era um cara bem culto, né? Um cara bem. Porra. Um cara bem, assim, estudado, né? Maio de 2024, Lula fazia um discurso em Alagoas, quando o sinal da TV Brasil se perdeu. Eu não sou Lula. É a aura negativa, né, cara? A aura do Lula é tão negativa que interferiu no sinal da TV, né? Nós tivemos aqui um problema na transmissão, você estava acompanhando com a gente aqui. Nos grupos bolsonaristas surgiram teorias conspiratórias, teorias segundo as quais o sinal da TV foi cortado, porque aquele não era Lula, e sim um clone, prestes a se revelar. O clone do Lula, que pode ser a reencarnação de Dom Pedro II. Caralho, magia. Não tem cabimento, né? Perceba como é complexa a mítica por trás desse homem. Porque eu vou falar sobre uma reencarnação provável de Lula. Eu não vou dizer o quanto isso é provável ser real ou não. Dom Pedro II teria sido um imperador culto, esclarecido, justo. O problema de Pedro II, cara, é que quando ele sofreu o golpe da República, né? Infelizmente, né? A maior tristeza que ocorreu no nosso país. Ele não fez nada, né, cara? Ele somente aceitou. Ah, beleza, deram o golpe aí. Aí ele foi embora pra França e falou: não quis lutar, né, cara? Não quis lutar pra restaurar a monarquia. Mas, né, fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? Aí ficamos na mão de uma elite desgraçada aí que escraviza o nosso país desde sempre, né? Desde sempre. Generoso, dados os padrões morais e éticos do tempo dele. Só que Pedro II também teria sido um líder negligente. Quando veio o golpe militar, Pedro II não fez muita coisa, nem para salvar o reinado dele e nem para salvar o povo de uma república que já nasceria corrupta e violenta. Pedro II morreu como um homem frouxo, sem nunca realizar seu verdadeiro potencial. Mas, pelos desígnios misteriosos do além, Pedro II recebeu uma segunda chance. Reencarnou gerações e gerações depois, no meio daquela miséria que a negligência dele ajudou a criar no Brasil. Já que o senhor nasceu, achou que nascer em berço de ouro foi injusto, o senhor vai nascer na miséria, na Caatinga do Nordeste. Já que o senhor achou que muita cultura foi injusto, que o senhor deveria deixar que a população resolvesse suas paradas, o senhor vai ter que subir o poder. Será que o pessoal é hinduísta, velho, que acredita nessas paradas aí? Será que eles acreditam em reencarnação? Ai, que doideira, né, cara? Que doideira. Na raça. Vai ter que migrar
um exilado da fome do Nordeste para São Paulo. Não, 12 idiomas, mal vai falar o primário. E já que também você não quis passar o poder para sua filha, vai passar para uma mulher. Essa visão, essa intuição sobre a natureza verdadeira da alma de Lula foi acreditada a Benjamin Teixeira Aguiar. A mulher que ele menciona é a princesa Isabel. E na interpretação do médium, o Pedro II, ele sabia o que era certo, ele estava desafiado desde o princípio a fazer o reino aceitar a liderança de uma mulher, a Isabel. Só que ele falhou nisso. Ele reencarnou num pinguço, então. Aí o Pedro II teve que reencarnar num pinguço. Ai, meu Deus do céu, cara. E deixou a República. Que merda de reencarnação, hein, cara? Nossa senhora, pode reencarnar de novo, viu, Pedro II? Reencarne de novo aí. Mas reencarna numa personalidade melhor, tá? Numa personalidade aí que realmente pensa, usa a cabeça pra pensar. Realmente ajude a população de forma mais inteligente, né? Não só colocando 1 milhão% de imposto em tudo e instaurando, ampliando programas sociais que são absurdamente ineficazes e sustentadores de vagabundos, né? Principalmente. Pública tomar conta, porque era mais cômodo, né? E o Lula, não por acaso, precisou reencenar até essa história com a Dilma Rousseff. Segundo o médico. Dilminha. E já que também A mulher que salda a mandioca. você não quis passar o poder para sua filha, vai passar para uma mulher, mas que corre risco de ser deposta mesmo passados quase 150 anos, 130 mais ou menos. Todos os karmas. O mesmo olhar idealista do pai da nação voltou. Não para dar de mão beijada coisas a aristocratas, mas para dar comida aos pobres. Acesso à educação aos pobres. Verdade. Da forma mais burra possível, né? Ajudar a população, ajudar entre aspas, né? Ah não, o Lula mudou o Brasil, cara. Ele forneceu coisas que o pobre não tinha, que é a integração ao ensino superior, a fome zero, né? Dar oportunidades, dar crédito para a população das classes mais baixas. Só que ele fez isso da forma mais burra, né? Ele, o governo dele e as pessoas que trabalharam aí, que articularam aí nos ministérios, nos vastos ministérios ineficazes lá de Brasília, né? Para fazer um sistema totalmente burro, né, cara? Um estado totalmente infrado, um estado gigantesco, infrado, burocrático, burro, onde as pessoas elas têm uma impressão de que saíram da pobreza, mas elas continuam na pobreza, tanto intelectual quanto financeira. E fica nesse ciclo aí, né, cara? Esse ciclo aí do brasileiro. O brasileiro, ele sempre tá endividado, né? Sempre tá no vermelho. Ele, por mais que ele ingresse aí no ensino superior aí, seja por ProUni, por um monte dessas bolsas e esses financiamentos aí do governo aí, cara, ele vai se fuder, entendeu? A maioria, alguns vão se dar bem, mas a maioria vai se fuder, a maioria vai se endividar, a maioria não vai conseguir se ingressar nas carreiras, né? Porque o mercado tá tão saturado, né? Tá tão saturado com tanta gente aí correndo atrás aí, né? De um emprego, de uma vaga aí, que tá todo mundo virando servidor público, tá todo mundo trabalhando pro próprio Estado, entendeu? As pessoas estão virando sanguessugas aí do Estado. E o nosso dinheiro público, né? O nosso dinheiro de contribuinte, né? De taxpayers. O nosso dinheiro tá indo tudo pro ralo, né, cara? Tudo pro ralo. Pra sustentar um sistema gigantesco, pesado, ineficaz, burocrático, vicioso. E tem gente que aplaude, né? Tem gente, não, porra, o Lula mudou o Brasil. Sem o Lula nós não seríamos nada. Ai, caralho, velho. Por que o brasileiro não entende, cara, que a sua independência individual e de sua família, independência financeira, independência patrimonial, menos o Estado, cara, só tem que fornecer o básico. O Estado tem que fornecer justiça para as pessoas, o Estado tem que fornecer segurança, entendeu? Saúde. O Estado tem que fornecer o auxílio, cara. Eu não sou contra o auxílio.
Eu acho que deve existir auxílio estatal. Só que o auxílio deve ser aplicado somente para pessoas que realmente precisam. Ou seja, pessoas especiais, pessoas que se machucaram, se acidentaram e não podem mais trabalhar. Entendeu? Sei lá, o cara perdeu uma perna, perdeu um braço, não sei, ficou paraplégico. Esse cara não tem como se sustentar, então ele precisa de ajuda. Não vamos ser. Eu não sou, nossa, eu sou cada um por si, Deus pra todos e foda-se todo mundo e cada um se vira como pode. Não, pô, tem que ter um senso de. Temos que ter um senso social, né? Então, meu amigo, assim, o auxílio deveria ser aplicado, deveria ser um negócio muito. Não, se o cara realmente precisa, o cara tá na miséria absurda, entendeu? Aí sim, o cara precisa de auxílio. Agora não, distribui auxílio aí pra um monte de gente aí com saúde que podia trabalhar, poderia produzir, contribuir com a sociedade. Não, fica sustentando vagabundo, entendeu? Gente vagabunda que não quer trabalhar e quem trabalha, quem produz de verdade só toma no cu. É isso, cara. O Brasil é isso e foda-se e vamos continuar. E passar o poder para uma mulher. Essa história, segundo a qual Lula seria, na verdade, uma reencarnação de Dom Pedro II, surgiu em 2021. 4 anos depois, em 2025, surgiu uma coincidência que fez com que ela voltasse à pauta. Mas o que aconteceu é que no meio de agendas oficiais de chefes de Estado tradicionais, o Lula deu uma paradinha num outro lugar que não costuma ser visitado pelos chefes de Estado do mundo e muito menos do Brasil, que foi a Academia Francesa. A Academia Francesa, bom, é uma instituição anterior à Revolução Francesa, né, que foi fundada Ah, tá, pelo... então, deixa eu ver aqui. Então, é uma coincidência, né? Uma coincidência muito grande que o Lula, antes de Lula, só Dom Pedro II entre os imortais franceses. Aí, cacete. Então, por causa disso, o Lula é a reencarnação de Dom O Pedro. Cardeal Richelieu no reinado do Luís XIII, fechada durante a Revolução Francesa e reaberta pelo Napoleão Bonaparte, em 1803. E tem 40 membros, que são chamados de os 40, ou os imortais. É a grande... Sempre onde tem a França, tem alguma merda, né, cara? Tem alguma merda acontecendo, né? A França, ela vive num paradoxo, né, cara? Por mais que a França seja um país que trouxe uma revolução, né, para a humanidade, é um país também que traz tanto revolução pro lado bom quanto pro lado ruim, né, cara? A França tem esse paradoxo, né? grande inspiração da Academia Brasileira de Letras, brasileira que inclusive usa esse título, né, dos Imortais. O único brasileiro que já tinha sido homenageado pela Academia Francesa foi Dom Pedro II em 1872. Não pode ser. Então, realmente Pedro II foi o último organizador, nem o Fernando Henrique Cardoso. Primeiro e único. Esse acontecimento na Academia Francesa não é um acontecimento padrão, né? Você não precisa ser espírita e nem acreditar em alma para perceber como essa história aí reflete o espírito, o zeitgeist do Brasil de 2021, porque àquelas alturas o Lula já tinha sido derrotado várias vezes e já tinha ressurgido várias vezes. Em 2021, ele emitia sinais de que não apenas tinha renascido depois da Lava Jato, como voltaria a presidir o Brasil. Talvez reencarnação não exista, ou exista. Esse não é o ponto. A gente não precisa entrar aí. O ponto é que a trajetória do Lula está cheia de mortes e renascimentos. Em julho de 2026, ele se prepara para disputar a 8ª eleição aos 80. Queira ou não, você goste do Lula ou não, cara, o Lula, a trajetória política e pessoal dele é incrível, né? Isso aí eu tenho que falar, porque por mais que eu deteste o Lula, né? Por mais que eu fico com raiva de toda a bosta que o PT fez aí em 20 anos, né? O Lula, assim, como personalidade, né? O cara carrega praticamente, nessa eleição agora, ele tá carregando a esquerda praticamente sozinho nas costas, né? Porque é o único representante digamos assim, representante da esquerda, né? O próprio Lula, ele não se considera como esquerda, tipo, ele é da esquerda ali, mas, cara, na visão do esquerdista, sabe, o socialista ali, o comunista ali mesmo, ele nem é, cara, ele nem é, entendeu? Tô falando da individualidade dele.
Porque o Lula, cara, por que o Lula se deu tão bem na política, se deu tão bem no Brasil? Porque ele é um cara que tem uma lábia extraordinária. O Lula tem uma lábia, ele sabe falar o que o pobre brasileiro, o que o brasileiro médio quer ouvir, entendeu? Ele sabe. Como ele é um cara que veio da, das camadas mais baixas lá, ele sabe muito bem o que o pessoal lá de baixo gosta de escutar. Ele sabe muito bem, ele aprendeu isso com muita clareza, sabe? Então ele utiliza isso aí pra se eleger, entendeu? Pra chamar a atenção do povo, entendeu? Aí os pessoal, os esquerdistas intelectual aí ficam, não, o Lula tem razão, o Lula tem compaixão pelo pobre, o Lula é o cara, entendeu? O Lula, não, os outros, a direita só quer oprimir o pobre e deixar os ricos cada vez mais ricos, entendeu? Não, cara, não, cara. Não adianta, cara, você ter lábio, você ter essa representação das classes mais baixas, cara. Um país, cara, ele se desenvolve, ele se constrói pela cooperação de todas as classes, seja as mais baixas e as mais altas, entendeu? Não existe o pobre ser o rico, não existe o rico ser o pobre, entendeu? É assim que funciona. É assim que o sistema capitalista, o sistema funcional, né? Porque, desculpa, cara, desculpa, se você gosta do socialismo, não funciona, meu amigo. Já foi tentado em N países, de N maneiras diferentes, não dá certo, entendeu? É insustentável. O socialismo, ele não dá, ele não funciona, as pessoas, ele se implode, entendeu? Ele o sistema de configuração econômica dele não dá, entendeu? Então, cara, uma sociedade que se desenvolve, cara, precisa de todas as camadas sociais se cooperarem juntos, entendeu? Para daí essa discrepância entre as classes não ser tão grande, como ocorre nos países ricos, né? Que o pobre de um país rico, ele é considerado de classe média aqui no Brasil, entendeu? O pobre lá da Noruega, ele é tipo um classe média baixa, digamos assim, não sei, né? Existe esse negócio de classe média baixa, média, alta. Então, é isso, cara. É tornar a vida das pessoas de todas as camadas melhor, entendeu? Mas para isso precisa de cooperação. Não ficar teclando nessa tecla da elevação, da pobreza, da mediocridade o tempo todo, né? Como o PT gosta de fazer, né? PT e a esquerda brasileira. Não, o Estado tem que fornecer tudo. O Estado tem que dar tudo. O pobre tem que ser trazido como bebezinho junto ao colo. Não, cara. Você tem que dar oportunidade. O Estado tem que fornecer oportunidades para que essas pessoas se desenvolvam por conta própria, entendeu? As pessoas precisam aprender a se desenvolver por conta própria. Não, o Estado só tem que providenciar o básico. O Estado providencia o básico, infraestrutura, saúde, segurança, essas coisas básicas, né? E os indivíduos, os cidadãos, as pessoas têm que se desenvolver por conta própria. É assim, cara. Tudo se trata de cooperação estatal, cooperação privada, cooperação entre as pessoas. Mas como, né, 80% da população desse país aqui, ela é retardada ao máximo, QI 83, né? É difícil, né? É difícil colocar isso na mente das pessoas. Muito difícil. 80 anos. E essa é uma oportunidade para a gente entender quantos Lulas o Lula já foi. Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar. Essa é a última coisa que você ouve em Lula, o filho do Brasil. Na última cena do filme... Ai, cara, imagina você ir no cinema, velho. Se você ir no cinema pra assistir Lula, o filho do Brasil, cara. Imagina, cara, que tipo de pessoa paga ingresso pra ir no cinema pra assistir Lula, o filho do Brasil, cara. Ou também aquele filme lá do Bolsonaro, né? Dark Horse, se não me engano, o nome do filme lá do Bolsonaro. Meu Deus do céu, quem que vai pro cinema assistir filme de político, cara? Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Meu, pega, tá ligado aqueles cardan de caminhão que sai do motor pra ir no eixo traseiro, né? Pra dar aqueles cardan, cara. Pega aquele cardan, cara. Desengata ali do eixo ali, diferencial ali do caminhão. Engata no seu cu, cara. E acelera 3.000 RPM o motor do caminhão, entendeu?
É melhor do que você ir pra assistir filme de político no cinema. O protagonista participa do enterro da mãe. Aí os agentes colocam o Lula num carro e levam ele de volta para a cadeia. E é assim que o filme acaba. O que não é exatamente um final feliz, e é difícil de entender essa escolha. Quando o filme foi lançado em 2009, o Lula era presidente e estava com tudo. Só que a cinebiografia dele não foi exatamente um sucesso, nem de público, nem de crítica. Também não foi um escândalo, feito um Dark Horse. Mas esse final aí não ajudou o filme, não. Um dos melhores registros da recepção desse filme é o texto do crítico Marcelo Forlani, que escreveu: todo o lado político, como a formação do PT e a campanha das diretas já, ficou de fora, criando um fim anticlimático. Em 2009, o final parecia só anticlimático mesmo. Só que aí vieram outros acontecimentos, né? O Lula foi preso, o Lula foi solto, o Lula foi eleito de novo. E tudo isso certamente muda a maneira como a gente encara o final desse filme. Aliás, tudo isso muda a maneira como a gente encara o filme inteiro. Em 1980, o Lula parecia que estava fazendo a curva. Antes, ele parecia legal, questionador. O Lula, quando ele foi eleito a primeira vez, né? Ele foi eleito como presidente legalzão, né? Presidente descolado. Presidente. Tanto que o pessoal da esquerda sempre criticou o Lula por conta disso, né? Que ele não parecia ser um cara de esquerda, né? Não parecia ser um cara revolucionário. O cara o cara do proletariado assumindo os meios de produção. Ele parecia ser um cara mais ali, paz e amor. Lulinha, paz e amor, né? O Lulinha, paz e amor, agora lembrei. Lulinha, paz e amor. Só que em 80, o Lula estava começando a fazer política partidária, estava começando a incomodar. Sindicalismo, né? Sindicalismo lá, o pessoal lá da. Trabalhava lá na metalúrgica em São Paulo e tal, né? O Lulinha, paz e amor. Então ele não parece mais questionador, começa a parecer perigoso. Aí vai perdendo o apoio dos jornalões, que um dia apoiaram o Lula, acredite, e eventualmente acaba preso. No velório, quando ele perde a mãe, além do apoio da mídia e a liberdade, o Lula parecia acabado, né? Aí o tempo passa, chega o ano de 2009, depois dele ter sido presidente, tá popular, é um sucesso. E é como se o filme dissesse assim: lembram lá? Deu muito certo pro Lula, né, cara? O cara pegou o boom das commodities lá nos anos 2000, né? E o Brasil sustenta por commodities, basicamente, né? Pelo agro aí. E assim, tava numa ordem crescente muito boa naquela época, né? E o Brasil, ele aparentou que iria entrar em um estado vertiginoso de crescimento e tal, mas não foi o que ocorreu, né, cara? Foi o que ocorreu. Mas aquele cara que vocês disseram que estava acabado lá em 1980, olha como ele foi longe. Esse parece ser o recado de Lula. Cara, esse ator aqui do Lula aqui, meio estranho, né, velho? Meio estranho, né? Meio nada a ver, né, cara? Parece aqueles cantor de MPB, esse maluco aqui. Só que aí vem mais uns anos, Lava Jato, Lula é preso de novo e no meio daquela baderna, 2018, vem O Mecanismo. E nessa série, o Lula é pintado de uma maneira bem diferente, com tintas carregadas ali no lavajatismo. E essas são as diferenças. O filme de 2009, quando o Lula estava saindo da presidência, o Brasil estava prosperando e o Lula era popular, esse filme é elogioso. A série de 2018, no meio da Lava Jato, com o Lula sendo preso, essa série é muito crítica ao Lula. Só que essas duas produções têm uma coisa em comum. As duas foram feitas em momentos em que o Lula era dado como encerrado. No começo dos anos 80, quando começou a fazer política partidária e foi rejeitado até pela mídia, além de preso.
Mais tarde, em 98, quando Fernando Henrique se reelegeu com o pé nas costas, em 2009 foi um fim um pouco mais satisfatório e alegre. Parecia estar se aposentando como um presidente bem-sucedido, ou pelo menos era assim que muitos o encaravam em 2009, que contrasta muito com a Lava Jato, lá em 2018, outra ocasião em que Lula foi dado como encerrado. Agora para pensar nisso tudo. O que uma trajetória dessas faz com o coração e com a cabeça de quem odeia ou ama esse homem muito profundamente? Os mitos começam a surgir, né? A história dos clones, por exemplo. Um breve parêntese, a gente vai chegar aí. Dica de um filme da Fílmica, Um Caroço de Abacate. Amei. Bora tirar um print. Muito obrigado, Glauci. Um Caroço de Abacate é um filme de 2022 sobre o encontro improvável entre a Larissa, mulher trans, e o Cláudio, um homem cis, nas ruas de Lisboa. Tem direção de Ari Zara, produção executiva de Elliot Page e no papel principal... Meu Deus do céu, velho. O que isso tem a ver com o Lula, velho? Não quero saber disso. Gaia de Medeiros. Tem tipos de mulher. Tem tipo de mulher, tipo de homem, tem tipo de tudo. O que é uma mulher assim, tipo eu? Entrou para o shortlist do Oscar de melhor curta de 2024. Dica da Glauci. Para apreciar essa e tantas outras, conte com a Fílmica. Ah, meu Deus do céu, velho. Vai tomar banho. Isso aqui é propaganda. Do rampa Agora... acima aos 80, para afastar qualquer dúvida sobre a saúde, é propaganda. Mas não é porque é propaganda que é propaganda enganosa. Ele realmente parece saudável. Muito mais saudável que a O média. Lula é corintiano, né, velho? Agora lembrei também. O Lula é do Timão. Ai, caralho, velho. Tinha que ser, né, velho? O Corinthians até o estereótipo aí de ser time de bandido, né? Ai, ai. Considerada a idade. Como explicar isso, hein? É aí que entra a teoria conspiratória segundo a qual Lula já morreu e foi substituído por um clone. Lula morreu. E que eu não sou o Lula. Nós tivemos aqui um problema na transmissão. E esse foi o grande momento em que um clone do Lula rompeu a hierarquia do globalismo e se revelou de público. Eu sou o clone do Lula. A TV Brasil percebeu o constrangimento e cortou o sinal. Essa é uma possibilidade. Tem outra, né? Alguém pode ter editado a transmissão da TV Brasil para fazer brasileiro acreditar em clone do Lula. Eu não sei se esse vídeo ele tá sendo uma crítica aos bolsonaristas, né? Que, né, parece que os bolsonaristas, né, que tá com essas teorias da conspiração. Ou... isento não é, né? Isento não é. Não aparenta ser... Esse vídeo não parece ser isento, né? Não sei se vocês estão vendo aqui de cima que tem um Lula lá embaixo. Vocês sabem que a rede social ela tem uma parte tão canalha que tem lá um cidadão falando que o Lula... Eu me lembrei, cara, o Meteor Brasil, eles faziam muito vídeo, né, tacando pau em bolsonarista, né, eles eram muito anti-bolsonarismo, muito anti... pessoal do Bolsonaro, né, não que... Cara, o Bolsonaro e o bolsonarismo, cara, o pessoal que é gado do Bolsonaro, eles viraram o PT, entendeu? O Bolsonaro aí, o pessoal e os bolsonaristas viraram o PT e o petismo. O que eles nasceram para ser contra, né? Na verdade, eles se tornaram a mesma coisa, pô. É triste, né, cara? É triste como que a direita no Brasil ela não consegue se organizar, né? Ela não consegue ter um senso de organização para poder entrar num
de forma digna, né? De entrar de forma digna no embate aí contra a esquerda. Ah, é foda, né? É foda morar no Bostil, cara. É foda. Tomando cu, velho. Tomando cu. Lula morreu. E que eu não sou o Lula. Nós tivemos aqui um problema na transmissão. Você estava acompanhando com a gente aqui, cerimônia em São José da Tapera, no estado de Alagoas, com a participação do presidente Lula e outras autoridades do governo. Se o sinal for restabelecido, nós voltaremos para lá, mas por enquanto, então, a gente informa que foi colocado aí, esse evento é para assinatura da ordem de serviço do trecho número 5 do Canal do Sertão Alagoano. E a gente volta, então, com imagens ao vivo, direto aí de Alagoas, São José da Tapera. Passe pra cá, pule pra cá, meu filho. Tem gente que não assiste canal de esquerda, né? Porque fala, não, é canal de esquerda, imagina perder o tempo assistindo isso. Cara, mas é bom você assistir porque pra você entender como que a pessoa pensa, né? Como que a pessoa... Como que funciona o ponto de vista do outro lado, né? Tem gente que não assiste, o pessoal da esquerda não assiste o canal de direita, né? Porque pensa do mesmo jeito do cara que consome conteúdo de direita. Ou... Mesmo que a pessoa que seja apolítica, né? Que não tenha posição política, não tenha posição ideológica, né? Então, ela não consome conteúdo, não consegue. Mas é bom, cara, você ver os pontos de cada lado, de cada tipo de opinião. Quanto mais você absorver opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, mais você entende, né, cara, como que funciona a sociedade, entendeu? Se você fica só de um lado, cara, você fica nessa bolha ideológica de merda que a gente vive hoje, entendeu? Das pessoas totalmente polarizadas, cada um consumindo só o que elas querem, o que elas acham necessário pra vida delas, sem entender o outro lado, como o outro lado funciona, entendeu? Aí fica isso, tudo polarizado, tudo dividido. Ninguém consegue entrar em um debate civilizado. Quando entra em debate, vira aquela aberração de gente se impondo, um querendo ser maior que o outro, uma batalha de ego absurda, né? Um querendo humilhar o outro, né? Impondo suas opiniões, suas ideias e objetivos da forma mais burra possível, né? Que é totalmente contrária à política, né? Porque a política, ela funciona como um palco onde pessoas conversam de forma civilizada e chegam a conclusões e cooperam, cedendo parte de seus anseios para um objetivo em comum, né? E daí, cara, vive nessa merda que a gente vive hoje, né? Esse ambiente polarizado, né? Esse ambiente onde as pessoas vivem em suas próprias bolhas e em seus próprios objetivos naquilo que acreditam, né? Mas é bom, cara, a gente consumir conteúdo aí de ambos os lados, ver as opiniões de ambos os lados e procurar entender, né? Procurar entender como que funciona a cabeça desses bostileiros, quero dizer, brasileiros. Mostre que o Lula tá preparado e jovem, porra! Esse incidente com a transmissão foi em 2024. Ele não deu origem à teoria conspiratória dos clones do Lula, só deu sobrevida à coisa toda. A teoria conspiratória dos clones ganhou popularidade na virada de 2022 para 2023, quando o bolsonarismo estava processando o luto pela derrota na eleição. A crença nos clones do Lula se popularizou juntinho com a carona no para-choque do caminhão e com a... Pra você ver, cara, como que o bolsonarista ele virou o petista, entendeu? Ele virou o lulista, o petista. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, só com um ponto de vista ali diferente, ou até igual, né? Ou até igual, digamos assim. Tanto o Bolsonaro aí também, né? O Bolsonaro, eu lembro que na pandemia, cara, ele soltou aquele auxílio, como que chamava o nome daquele auxílio, daquele dinheiro que ele liberou pro pessoal lá, na pandemia lá, que o pessoal não podia sair de casa trabalhar, né? Agora não me lembro o nome. Mas, cara, ele soltou sem mais, sem menos, entendeu? Teve nego aí milionário, cara, tipo, cara rico aí pegando o auxílio, entendeu?
É inacreditável, sabe? Então, cara, Brasil, cara, Brasil é carente de pessoas inteligentes no poder, cara, de pessoas que realmente sabem guiar um país, sabe? A gente não tem, a gente é carente, cara, de grandes líderes, cara. Que falta faz um Dom Pedro II, né? Que falta faz uma pessoa realmente inteligente no poder, né, cara? Uma pessoa não, várias pessoas, né? Falta várias pessoas. Falta um conjunto gigantesco de pessoas no poder, né? Porra, você vive num país onde o Tiririca é eleito pra deputado, velho. As pessoas elegem o Tiririca, velho, pra deputado. As pessoas elegem um cara só porque ele é famoso, entendeu? Só porque ele é um cantorzinho de merda. Só porque ele é um famosinho de merda. Só porque ele é um influencer de merda. Só porque ele é por mais retardado que a pessoa seja, por mais que a pessoa seja medíocre, sabe? Qualquer retardado pode chegar ao poder desse país, entendeu? Democracia, né? Democracia é isso, né? Dá voz para todos, dá liberdade de opinião para todos, dá poder a todos. Sejam eles idiotas, tolos e degenerados, de todas as formas e estigmas. Prece pro pneu. É um fruto daquele contexto enlouquecido. É o delírio de luto. E é um delírio para o qual o bolsonarista mais fanático sequer consegue olhar. Já reparou que eles não conseguem falar o nome? Lula. É 9 dedos. Nine. Lula. Mas é 9 dedos, porra. Ele não tem 9 dedos. Ele tem 9 dedos. É nine. Eu falo 9 dedos. Algum problema? Algum problema? Petista. Algum problema? Esquerdinha. É 9 dedos e foda-se, meu irmão. Foda-se. Padrão. E por aí vai. É claro que isso confere um certo poder ao Lula, né? Aquele que não deve ser nomeado. Parece o Voldemort deles. O Lula... Falando em Voldemort, cara, o Álvaro aqui é igualzinho o Voldemort. Cara, eu tô sei lá, cara, eu acho que eu tô meio doidão, porque todo careca agora que paga de intelectual tem alguma autoridade assim, cara, algum poder específico, né? Algum poder de influência, parece com o Voldemort, né, cara? Meu Deus, cara, se tirar esse óculos aqui e fazer uma cirurgia no nariz, enfiar pra dentro, é igualzinho o Voldemort, né, cara? Igualzinho. Aquele que não deve ser nomeado. Parece o Voldemort deles. O Lula mítico da Lava Jato era um pouco diferente, mais humilde. Presidente Gino, da série O Mecanismo, que eu mencionei lá atrás. Essa produção veio... Mano, eu não sei. Quem que assiste essa série, esse filme de política brasileira? Meu Deus, cara, você tem que ser um cara muito à toa, cara. Você tem que ser uma pessoa muito retardada, velho, pra assistir filme, pra assistir... pra assistir esses conteúdos conteúdo não, né? Esses tipos de mídia, né, cara? Imagina você perder tempo pra assistir filme do Lula, cara, assistir filme do Bolsonaro, assistir série de político, cara. Pô, puta que pariu, meu irmão. Vai ler um livro, cara, vai ver um livro de filosofia, vai ver um livro de economia, vai ler a Bíblia, cara, vai ler a Bíblia, entendeu? Sei lá, assiste um vídeo no YouTube aí sobre história do mundo, assiste um vídeo sobre geopolítica, assiste um vídeo aí sei lá, de pessoas aí viajando no redor do mundo, entendeu? Vai fazer muito mais bem pro seu ser do que você assistir a porra de um filme de político brasileiro, sacou? Lavajatismo, e retratou Lula como um capial, um simplório, mal intencionado, picareta. Era uma caricatura ruim, mas era a caricatura que a Lava Jato queria desenhar para o Lula. Acontece que o que entra para a história nunca é a caricatura ou só a caricatura. A vida pública brasileira está cheia de casos assim. Em 1964... O pessoal assiste, né, cara? O pessoal consome isso, né? Tô falando isso, mas o pessoal consome porque o brasileiro é idólatra, né, cara? O brasileiro é um idólatra do caralho. Ele não pode ver um negro ali que tem um certo poder de influência que ele já dobra o seu joelho e fala e se instaura como um semideus na terra, né? Qualquer um que tem algum certo poder de influência aqui no Brasil, né? Qualquer um que fala as palavrinhas mágicas, pobres, humildade e família e favela venceu, todas essas palavrinhas mágicas aí, quando a pessoa fala, nossa, e entra na cabeça do bostileiro médio, cara, ele fica doidão, né? Ele fica, nossa, esse cara sabe o que tá falando, ele fala a verdade, ele é dos nossos, é isso aí, porra, é isso aí, eu vou seguir esse cara até no inferno.
Essa é a mentalidade do bostileiro, cara. É um idólatra. O bostileiro médio, ele é um idólatra, entendeu? Só porque tem um retardado falando o que ele quer ouvir, né? O que o seu cérebro atrofiado quer ouvir, né? Ele já se perde, né? Ele já fica doidão. Lino Kubitschek era conhecido como o homem mais corrupto do Brasil. Os jornais não paravam de publicar notícias sobre um apartamento que seria presente de um empresário ligado ao governo. JK teve a vida devassada, os direitos políticos suspensos. Juscelino Kubitschek. Décadas passam- Esse mano também, né, cara? Esse mano também aí. Que literalmente quebrou o Brasil, né, cara? Foi por conta dele de imprimir dinheiro pra construir aquela merda de Brasília lá, né, cara? Cara, eu fico me perguntando, será que se o Rio ainda fosse a capital do Brasil hoje em dia, será que o Rio de Janeiro seria a merda que é hoje? E quando a sua capital é numa cidade específica, normalmente, cara, aquele lugar ali vai ser mais valorizado, né? Vai ter maior amplitude, né? Vai ser mais vai ter uma maior segurança, vai ter um maior planejamento urbano e tal. Será que o Rio ia ser essa merda que é hoje, cara? É dominado pelo crime organizado, é uma cidade vivendo num sistema meio cinzento, né? Que parece que lá no Rio tudo é meio por debaixo dos panos, né? Desde as instituições até, sei lá, o modo que os bairros lá funcionam, né? Então, cara, será que fazer Brasília não foi um erro, cara? Será que não foi um erro? E JK já não é lembrado como o ladrão que ficou com o apartamento, com o sítio, com o triplex. É lembrado como líder de um Brasil. Se bem que Brasília, ao ser construída, né, incentivou as pessoas a migrarem mais pro centro-oeste, né, cara? Que acho que foi um dos intuitos para a construção de Brasília foi esse, né? Porque já foi um plano, é um plano bem antigo, né? Não é um plano que foi modulado pelo governo lá na década de 50, né? Já é um plano bem antigo aí acho que desde a época do Império, se não me engano, de construir uma capital no interior do Brasil, né? Para fazer as pessoas, para incentivar as pessoas, a população migrar do litoral mais pro interior do país, né? Só que, né, não funcionou muito, né, cara? Porque até hoje a maior parte da população brasileira vive no litoral, né, cara? A gente não teve uma marcha para o oeste igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve a marcha para o oeste, né? E aqui no Brasil não tem. Inclusive, cara, eu tenho uma teoria meio doida, né? Porque eu gosto de fazer teorias loucas na minha cabeça. Cara, imagina se a gente tivesse um planejamento governamental onde sei lá, o governo comprasse terras ali no centro-oeste ou no norte, né? Melhor no centro-oeste, porque é uma região mais desenvolvida e mais propícia ao desenvolvimento, né? Que já tá mais ela já é mais aberta, né? Já é mais explorada do que o norte, né? O norte tem muita, por conta da floresta amazônica, ele é mais difícil de se acessar, né? Imagina se o governo, sei lá, comprasse terras ali comprasse não, distribuísse terras. Não vou pagar de revolucionista aqui, de reforma agrária, mas, sei lá, o governo comprar terras de grandes latifundiários e fazer um projeto, né, de incentivar as pessoas que moram em regiões periféricas de grandes capitais aí do Brasil e de grandes cidades aí, mais especificamente das favelas, e colocar essas pessoas em locais determinados aí do centro-oeste, ou até mais do interior do sudeste ali, ou do interior do nordeste não fala, né, porque o nordeste ainda, nossa, o nordeste precisa desenvolver muito ainda, né, cara, mas incentivar essas pessoas aos poucos indo saindo assim da favela, migrando assim, né? Parece meio louco, né, cara? Hoje em dia é muito difícil alguém pensar, as pessoas pensar dessa maneira, né? Nossa, em 2026 você querendo incentivar uma migração para o interior do país. Mas, cara, faz o maior sentido, cara. Por que não distribui alguns pedaços de terra para as pessoas que vivem amontoadas e jogadas aos cantos nas grandes cidades brasileiras, cara? Porque as favelas, elas são isso, cara. São pessoas ali que estão vivendo como rato, entendeu? O Estado não chega, elas não têm acesso ao mais básico do que um cidadão merece receber, entendeu? São
vira um covil de criminosos, né? De bandidos, de facção criminosa, de terroristas, né? Por que não dá uma... Por que não distribui, sei lá, cara? Sei lá, tem jeito. O Brasil é gigante, cara. O Brasil é o quinto maior país do mundo, cara. Como que não tem como... É que não tem interesse, né, cara? Não tem interesse político, não tem interesse das elites, não tem interesse por ninguém, né? Por ninguém que tenha poder nesse país. Mas se tivesse um certo interesse, se tivesse essa empatia pelo próximo, né? Essa compaixão pelo próximo de, não, vamos inserir essas pessoas, vamos dar algum... Vamos incentivar essas pessoas a migrarem para o oeste, né? Vamos fazer uma jornada para o oeste à la brasileira, né? Mas... claro que isso é um plano idiota, né? Ninguém vai querer fazer isso. Porra, Brasil é Brasil, né, cara? Cada um por si, Deus para todos. Mas seria interessante, né, cara? Seria interessante. Seria um método, né? Um método para acabar com as favelas do Brasil, né? Tem um problema também dos favelados não querer sair, né? Porque o favelado é acostumado a porquice, né? A viver que nem um porco, né? Fechado ali na sua cultura de merda ali, né? Não todos, né? Tem pessoas que entendem a realidade, que vivem, querem melhorar, querem sair dali. Mas, então... cara, seria uma solução, né? Para resolver o problema de favelas do Brasil, né? Criativo, em ascensão, que se industrializou, ou então como o cara que aproveitou todas as oportunidades que tinha para sabotar o modal ferroviário. Tanto faz. A discussão segue até hoje. É assim com qualquer grande biografia. Ponto final em mais um textão. Nas considerações finais, sinto que devo reforçar o convite. A gente está acompanhando juntos na nossa comunidade essa série documental maravilhosa sobre a derrocada da União Soviética. Outra propaganda, né? Eu não quero saber da União Soviética, velho. Que a gente Quero saber, foda-se já. Mano, a União Soviética acabou, deu merda, não funcionou, então não adianta mais. Cara, eu acho chato conteúdo sobre União Soviética hoje em dia, sabe? Tá muito saturado, cara, muito saturado. Nossa senhora. Sinto muito, meu amigo, o socialismo falhou, o socialismo é uma merda. Até Cuba aí recentemente tá se abrindo, né? Parece que Cuba tá começando a se abrir aí, tá... Entendeu? Tanta gente que já passou fome, tanta gente já fugiu lá da ilha deles lá que não dá mais, entendeu? Meu amigo, esquece. Socialismo é uma piada em todos os contextos, não funciona. Então, troca o disco, vamos trocar o disco, pessoal. Vamos acordar pra realidade. E finalzinho. Olha, pra mim o ponto mais forte dessa história é que toda vez que o Lula foi dado como acabado, foi exatamente aí que a narrativa dele se refez, né? Nos anos 80, 89, 98, na Lava Jato, e agora a gente está na 8ª candidatura, né? E isso diz menos sobre ele, eu acho que diz mais sobre a gente, né? O Brasil tem esse hábito de decretar o fim dos seus... Uma coisa que eu posso falar é que a comparação entre Dom Pedro II e o Lula é o pensamento inconsciente da população brasileira, né? Vamos pagar aqui de Carl Jung sobre a inconsciência da humanidade, mas eu vou falar sobre a inconsciência da população brasileira, que a população brasileira é carente de uma monarquia, né, cara? A população brasileira é carente de um monarca, né? Aí ele pega uma figura aleatória aí, uma figura aí que aparece de tempos em tempos e coloca no pedestal aí, né, como sendo um pseudo-monarca, né, cara? E o Bostilheiro, ele pegou o Lula, entendeu? Como ele é carente de um monarca, ele pegou a porra do Lula aí e botou como o rei, né? O rei do Bostil. E é isso. Até porque eu já vi alguns historiadores, alguns antropólogos, alguns pesquisadores falarem que o brasileiro tem ele tem essa carência da monarquia, né? Porque a gente tem alguns bordões na nossa cultura sobre o rei. Por exemplo, os pais chamam os filhos de príncipe, de princesa. A gente costuma pegar certas personalidades e colocar apelidos de rei, como o Rei Pelé, o Rei Roberto Carlos, a Xuxa, rainha dos baixinhos. Então existe um senso de essa carência monárquica, né?
Parece que o brasileiro ele ficou órfão da monarquia, né, cara? Porque a monarquia ela foi arrancada. Porque quando houve quando houve o golpe da República, né? A população não participou. A população foi totalmente jogada de escanteio, entendeu? A população ficou sabendo muito, acho que, sei lá, semanas depois que houve um golpe, que o rei foi destituído, o imperador foi destituído do poder. Então a população, o brasileiro, cara, a população brasileira sempre sempre é jogada de escanteio, né, cara? Ela nunca participa de nada, e quando participa é só como massa de manobra. É só como massa de manobra, entendeu? Não tem uma participação real, é só... é triste, né, cara? Porra, a história do nosso país, ela é interessante, a história do Brasil é interessante, só que ela é triste, né, cara? Porque o Brasil, ele não tem heróis nacionais, né? Quando tem, as pessoas jogam tudo pra debaixo do pano e condenam, né? Não, porque teve escravidão, porque teve exploração, não sei o que. Então, cara, é triste, né, cara? É triste. O brasileiro não se orgulha da sua própria história, né, cara? Não se orgulha de nada. O brasileiro se orgulha só A única coisa que unia o Brasil, hoje, na minha opinião, no meu ponto de vista, não une mais, que é o futebol, né? Que é um esporte, a porra de um esporte. E nem isso não tá conseguindo mais unir, né, cara? A única coisa ali que dava um entrelaçamento ali entre as pessoas, de simbolismo, né, aqui no Brasil, era o futebol, e hoje já não tá unindo mais, cara. Porque até nisso o Brasil tá se tornando medíocre, né? Tá se tornando patético. Personagens no exato momento em que a história ainda tá no meio, né? O cinema, o jornalismo, a opinião pública, todo mundo narra com a confiança de quem já sabe o fim, né? E o final insiste em não chegar, né? Aí, quando a realidade desafia tanto os finais decretados, sobra espaço para mitologia, né? De um lado inventam clones, do outro coroam um mito, né? E tem até quem veja nele o Dom I reencarnado. No fundo é isso, né? O Brasil não faz biografia, o Brasil faz folclore, né? E a gente tá nesse eterno folclore. Mesmo os críticos mais competentes entendem que o Lula já marcou a fogo seu nome na história. E eu não aposto nisso, mas espero